Bom dia! Esse pequeno vídeo é para você ter uma dica muito simples e inicial mesmo de como confeccionar um bom gráfico, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para começar de um gráfico gerado pelo Origin. Tá? Você colocou uma tabela lá de XY, ele deu esse gráfico, tá? Tá aqui. Então, vamos comentar algumas coisas. Primeiro, vamos examinar o caso que você vai fazer o gráfico manual. Se você vai fazer um gráfico manual, sem usar nenhum software, primeiro, você tem que ter um papel milimetrado, tá? Papel milimetrado. Segundo, o seu gráfico, de preferência, tem que encher uma folha de milimetrado, o tamanho A4, tá? Então você manipula as escalas nos eixos, tá? Eu tenho lá 18 centímetros no eixo X. Então a força vai até 150 newtons. Então eu posso botar 1 centímetro, né, 10 newtons, né? 150 newtons, 15 centímetros. Cabe no eixo X, né? Na horizontal. Se não couber, reduz para 2, né? Faz 1 centímetro ser 20 newtons, tá certo? Ou seja, você não pode ficar um gráfico muito pequenininho, nem estourar a folha. Tá? Manipula a escala. E também não pode ser uma escala louca. Eu vou ficar 3 quadradinhos e meio para 100 newtons. Não. Números pares, né? Múltiplos, tal, que seja fácil de você achar o valor intermediário. Tá certo? Tem que encher o eixo X e o eixo Y. As escalas nunca são iguais, porque não é gráfico de matemática. Né? Em X é uma grandeza, em Y outra grandeza. Sei lá, pode ser distância e força. Então as escalas nunca são iguais. Você manipula a escala X e Y para você ter um gráfico num papel aqui, para ocupar uma folha de gráfico, tá? Uma folha de papel. Segunda coisa, você em física, relatório científico, você coloca os pontos no gráfico, tá? E você nunca liga os pontos, nunca faça isso, tá? Tudo bem? Para você ligar os pontos, você tem que fazer um ajuste, tá? Não é uma coisa só ligar, tem que fazer um ajuste. Então você nunca liga os pontos, tá? Quando for fazer o ajuste, a gente vai explicar para você. Uma outra coisa, quando você for fazer o gráfico na mão, nunca, eu digo nunca, 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 coloque linhas aqui para indicar os seus pontos, tá certo? Não faça isso. O papel é milimetrado para isso mesmo. Os milímetros do papel para guiar você nos valores, tá certo? Jamais, nunca, nunca coloque números aqui embaixo quebrado. Ah, professor, meu ponto deu 185,5. Vou escrever aqui, ó, 185,5 aqui embaixo. Não faça isso. É só números inteiros e números grandes. Aqui para mim está muito pequeno esses números aqui, tem que ser maiores, tá? Números grandes, inteiros, e aí, se eu quiser saber, eu sei que 185 é por aqui, entende? Então não precisa você me mostrar isso, tá? Nunca ponha números quebrados e nunca ponha linhas para guiar os pontos. Não faça isso, senão é zero no gráfico, tá? Outra coisa, os números aqui nos eixos X e Y tem que ser números grandes, tá? Você escolhe a escala, mas por exemplo, esse número aqui, ó, ele é cheio de zero, não precisa fazer isso. Você pode botar uma potência de 10 aqui em cima e colocar só tipo 1,6, tá certo? Ou 16, tá? O que também tem que ter o seu gráfico? Tem que ter um título, tá aqui. Tem que ter o que é o eixo X, tá aqui a grandeza e a unidade. O que é o eixo Y, grandeza, unidade. Se tiver mais de uma curva, tem que explicar o que é cada curva. Aqui está meio mal explicado. Eu vou refazer esse gráfico agora de um jeito melhor, tá? Então, no mesmo software, tá? Só vou acertar lá dentro do software as opções. Por exemplo, aqui, ó, ficou bem melhor agora. As linhas estão mais grossas. Eu posso acertar isso, ficou mais nítido, aqui está meio apagado. Aqui eu indiquei melhor quem são as amostras aqui, em vez de colocar só ABC, tá? Ficou mais claro aqui.
E aqui eu coloquei potência de 10 aqui nesse eixo e coloquei aqui, ó, a potência. Então é 1.4, 10 a sexta. 0.8, 10 a sexta. Não preciso colocar 800 mil aqui, tá certo? Fica assim, fica mais claro assim, tá? Repara que os pontos, eles não estão ligados. Esses aqui são os pontos experimentais do cara. Ele tem muitos pontos experimentais no caso, né? Às vezes o cara tem tanto ponto experimental que acaba ficando uma linha sólida, mas não é para você ligar os pontos. Não faça isso, tá? Então eu vou retomar aqui. Eu vou então encerrar reforçando então, tá? Que os tamanhos aqui dos números tem que ser números grandes e inteiros. Aqui tem que ser também um texto razoavelmente grande, para você ler facilmente, aqui, ó, números grandes e inteiros. Jamais ponha números pequenos aqui quebrados, jamais ligue linhas aqui nos pontos, nunca faça isso, tá certo? Use toda a área do papel, manipule a escala para usar a área do papel todo. Coloque sempre o título do gráfico, que gráfico que é esse. Coloque o que é o eixo X aqui, grandeza, eixo Y, grandeza e unidade, tá certo? Se tiver mais de uma curva, colocar uma legenda ou colocar indicando o que cada curva é, tá bom? Então esse é uma coisa introdutória aqui, um texto introdutório, um vídeo introdutório para você entender como é que faz um bom gráfico, tá? Eu falei bem claro o que não é para você fazer, beleza? Então esse aqui, depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar como que você faz um ajuste, tá? Então é isso, tá? Então deixa eu terminar aqui.